Salve, salve a todos! Nesse vídeo vamos falar sobre o jeito mais simples de organizar teus investimentos e, na minha opinião, focar menos em ativos e mais em estratégia. Inclusive, nesse vídeo eu vou mostrar a estratégia que eu uso, que funciona muito bem para mim, depois de ter testado inúmeras estratégias que não davam certo. Muito prazer, eu sou economista, me chamo Lucas, vivo do mercado financeiro já faz alguns anos. O primeiro tópico é muito simples. Qualquer vídeo de finanças que tu for assistir no YouTube vai falar as mesmas coisas, né? Que todo mundo precisa ter uma reserva de emergência antes de começar. E isso é uma coisa, um conceito bem simples, não vou explicar muito. Acho que é bem fácil de entender. Mas tem um ponto que eu gosto de falar sempre. Primeiro, vou deixar claro que uma boa reserva de emergência consiste em 6 meses ou um ano de gastos, né, ou contas pagas. Isso vai te proporcionar uma segurança mental, porque quando tiver um imprevisto, é óbvio, tu não vai ficar muito estressado, porque tu sabe que tu vai ter como marcar com esse tipo de imprevisto, um gasto inesperado, né? Mas para que serve a reserva realmente, na minha opinião? Deixa eu só mudar aqui, eu não sei mexer direito nesse bagulho ainda. A parte mais importante para mim de ter reserva de emergência é não precisar vender no desespero, ou seja, não precisar se desfazer de ativos de longo prazo. Esse que é o ponto central de ter uma reserva de emergência. É justamente tu não precisar vender nenhum ativo porque tu está precisando de liquidez. Certo, agora vamos para a parte de estratégia. No meu ver, é a parte mais importante. Estratégia nos investimentos tem que ser uma coisa que é fácil de seguir. Que nos momentos em que tu está com muita dúvida, nos momentos que tu está com medo, com fomo e todos esses sentimentos do mercado, tu precisa saber o que fazer. Por isso, tua estratégia tem que ter regras simples e claras. Que sempre, independente do cenário, se tu tiver regras simples e diretas, tu vai saber o que fazer e como lidar com todas as emoções. Eu vou falar disso também de novo na parte de execução e de comportamento. Mas basicamente, a ideia mais importante de uma estratégia é ter regras simples e claras para que ela possa ser executada a qualquer momento. E a segunda questão que eu quero adicionar é uma que muitas pessoas têm dificuldade, inclusive eu mesmo já tive. Não depender de caos ou de gurus. Previsões de gurus. Eu já passei muito por isso, já participei de grupo de sinais, inclusive pagava para participar. Já fui membro de canal no YouTube, não perdia um vídeo e fazia tudo que eles diziam, porque eu achava que eu não tinha conhecimento suficiente e eu precisava de alguém com mais experiência para me dizer o que fazer. Mas a verdade é que não. A verdade é que só utilizando métodos mais simples de investimentos, tu provavelmente já vai ter resultados melhores do que seguindo previsões de gurus ou caos de grupos de sinais. Eu sei disso porque eu testei os dois. Eu testei fazer isso aqui e eu também testei usar regras simples e claras. No meu caso, isso aqui funcionou melhor. Mas cada um tem que descobrir, né, o que é melhor para si. Eu estou só falando aqui o que funciona para mim e a minha opinião. Não é nenhuma dica de investimento, óbvio. E agora eu vou falar da estratégia que eu descobri que funciona melhor para o meu perfil de investimento. E eu vou explicar por quê. A estratégia que eu uso é muito simples, é o DCA, Dollar Cost Averaging, que significa compras recorrentes ao longo do tempo. Elas podem ser semanais ou mensais. Por que essa estratégia funciona? Principalmente porque ela elimina qualquer ruído do mercado. Tu não depende de manchete, tu não depende de geopolítica, tu não depende se saber se o ativo vai estourar ou não vai, onde que é o fundo, onde que é o topo. Tu só vai fazendo seguindo as regras, que são bem simples e diretas, como eu falei antes. Só fazer compras todo mês ou semana dos ativos que tu considera sólidos. Mas tem um detalhe, eu não faço só compras recorrentes ao longo do tempo. Eu utilizo também os critérios de price ranges. O que que é isso?
são faixas de preço em que eu considero começar a fazer DCA. Eu vou dar alguns exemplos agora utilizando o Bitcoin para mostrar. Mas além das faixas de preço, eu também utilizo estratégia de... Eu não sei nem se escreve assim. Varying amount. Varying amount. Que quer dizer aportes variáveis. Eu vou dar alguns exemplos para ficar mais claro. Vamos lá para o gráfico do Bitcoin. Bom, vocês podem ver aqui que eu dividi as faixas de preço, como eu falei antes. Primeiro, muito barato, barato, justo, caro ou muito caro. Para isso eu me baseei em várias coisas, né? Em regiões de suporte, de resistência, médias móveis, enfim. Eu utilizei os meus próprios critérios para fazer essas divisões, né? E também, depois de acompanhar o preço por muito tempo, tu começa a ter uma noção, assim, de como o mercado precifica os ativos. Eu não vou falar por que eu escolhi Bitcoin nem nada do tipo. Eu só vou explicar o meu método que é bem simples, tem regras bem claras. Então aqui na tela, só de olhar essa screenshot, tu já consegue ver como que funciona toda a minha estratégia. Ela não depende de mais nada além disso. Então não depende se o governo vai cortar juros, ela não depende se a guerra no Irã vai ter fim ou não, ela não depende se o governo brasileiro vai ser bom ou ruim. E é por isso que eu gosto tanto dela. Eu posso simplesmente só fazer e esperar o tempo passar, sem dor de cabeça, sem preocupação, só a execução. Então temos aqui as faixas de preço pré-definidas por mim e aqui as maneiras com que eu vou fazer meu aporte. Primeiro eu tive que definir meu aporte base. Digamos que seja R$ 500, teu aporte base semanal ou mensal, aí tu pode escolher. Pode ser até diário se tu quiser. E sempre que o preço do ativo estiver numa região que eu considero justo, eu vou utilizar meu aporte base, que é 500. No caso do preço subir, eu uso o aporte de 0,5 vezes, ou seja, metade do valor do aporte base. Então, eu vou continuar investindo mesmo que o preço suba, porém com um aporte reduzido. Agora, caso o preço caia para a região que eu considero barato, eu vou dobrar meu aporte, ou seja, vou acelerar as minhas compras. Vou conseguir comprar mais quantidade de Bitcoin, nesse caso, com menos dinheiro. Então, por isso, eu dobro meu aporte. E caso aconteça algo muito ruim no mercado e ele venha abaixo dessa região que eu marquei, que são aproximadamente US$ 60.000, eu vou fazer um aporte de 3 vezes. Ou seja, vão ser R$ 1.500 investidos naquela semana ou naquele mês. Importante é ter um dia fixo, né? No meu caso é segunda-feira. Toda segunda-feira eu olho esse gráfico aqui e eu decido. Decido não, não preciso nem decidir nada. Eu só executo a ordem lá na corretora. E quando eu considerar que o ativo está muito caro, é quando eu vou começar a fazer minhas vendas. E as vendas vão ser parciais também. Vão seguir o método de DCA, só que ao contrário, em vez de comprar com recorrência, eu vou estar vendendo com recorrência. E isso faz com que essa estratégia cubra todos os cenários do mercado. Já está tudo definido. Eu não preciso ficar pulando de galho em galho. Eu só executo. E no momento em que eu achar que eu já acumulei bastante, ou que o caixa terminou, ou então que ele chegou numa região mais cara, eu vou começar a realizar lucro na medida que eu achar interessante. Eu vou mostrar agora como é que eu fiz no último ciclo do Bitcoin. Em 2023, eu comecei a comprar mais ou menos nessa região aqui, quando teve essa grande queda. Eu podia ter começado bem antes, mas eu tive vários problemas na época e acabei não conseguindo, né? Mas eu fui fazendo a mesma estratégia, só que a partir desse ponto. Eu fui comprando todo mês, toda semana, comprando, mesmo com o preço subindo. Comprando, comprando, comprando. E eu consegui fazer um preço médio por volta dos 45, 50 mil dólares. Então, assim que o Bitcoin rompeu esse topo, quando ele rompeu esse topo, que foi aqui ele está rompendo o topo, esse aqui. Eu comecei a pensar em vendas, porque eu sabia que esse patamar ele não ia ficar por muito tempo. Ele estava esgotando o seu movimento de alta. Isso tudo, claro, vem de percepção, vem de acompanhar mercado, mas ao mesmo tempo eu já sabia que a região acima de 110 mil dólares era a região muito boa para realizar lucro. Isso já estava pré-definido, né?
Então, quando ele rompeu aqui, ó, exatamente aqui. Quando ele rompeu nesse dia aqui, eu comecei a fazer minhas vendas. E eu vendi durante todo esse período, tive um lucro bem alto, vamos ver aqui se tem como a gente medir a partir dos 40 e... Vamos botar 50 mil dólares até 120, que foi meu preço médio de venda, dá aproximadamente 130% de lucro. Então, dá para ter uma ideia de que eu tive um resultado muito bom em pouco tempo só utilizando essa estratégia de DCA. E agora, em 2026, eu estou repetindo o mesmo processo. Eu comecei as minhas compras quando ele veio abaixo dessa faixa aqui, que é o topo do ciclo anterior. Eu considero que abaixo dessa faixa o Bitcoin está bem barato, porque esse topo serve como resistência para esse ciclo atual. Pode ver que existe um conhecimento por trás da estratégia, mas eu estou dizendo que só de executar com simplicidade já vai ter bons resultados, provavelmente muito acima da média. E quando o preço chegou aqui, eu comecei a fazer minhas compras. E eu vou continuar comprando provavelmente todo o ano de 2026 e talvez 2027. Eu vou fazer DCA enquanto o preço estiver subindo, aí eu vou diminuir o meu aporte, o preço cair, eu vou aumentar. Então eu não tenho medo do que pode acontecer. Eu não estou apostando na alta e nem na queda. Eu estou só seguindo um plano, seguindo uma estratégia. Bom, agora que eu já falei da estratégia, acho que era a parte mais importante que eu queria falar, vamos falar um pouquinho desses outros três tópicos: ativos, execução e comportamento. Em relação aos ativos, bom, eu falei muito sobre o Bitcoin agora há pouco, né? Mas eu não acho que o Bitcoin seja o único ativo que tu pode realizar essa estratégia. Na verdade, ela serve para qualquer ativo que tenha uma tendência clara. É isso que eu vou falar aqui nessa parte. Então, por que que eu escolhi o Bitcoin para fazer DCA? Por causa da relação risco-retorno. Ele é um ativo que já foi validado, na minha opinião, pelo mercado, mas ainda tem um tamanho relativamente pequeno. E a volatilidade dele indica que ele tem muito risco, porém esse risco tem muita recompensa. Então é uma relação que, se tu estiver disposto a passar pelos períodos mais difíceis, ela tende a te trazer um retorno maior. E é isso que eu procuro quando eu estou avaliando ativos para investir. No meu caso, eu acredito que uma carteira boa tem no máximo 2 ou 3 ativos. Não acho que diversificação seja a chave. Eu fiz um vídeo sobre isso recentemente. E o segundo ponto mais importante, na minha opinião, é que o ativo precisa ter uma tendência clara. Tu tem que olhar para o ativo e já saber que ele tem períodos de alta muito forte e tem períodos de baixa muito forte. E é assim que tu vai conseguir aplicar uma estratégia simples de compra em períodos em que o preço está se desvalorizando e vendas nos períodos de alta. Eu até adicionaria aqui ciclos bem definidos. Na parte de execução, bom, eu já falei um pouco sobre isso. Tem que ser muito fácil. Então, o principal fator aqui é a facilidade. Tem que ser igual como eu mostrei nos gráficos. Tem que bater o olho e já saber o que fazer. Porque se na hora da execução tu ficar pensando em 1000 coisas, a chance de tu fazer alguma besteira é muito grande. E besteira no mercado financeiro quer dizer perder dinheiro, é perder tempo. Pode ser muito catastrófico. Então eu sempre priorizo a facilidade. Porque se eu me comprometer com algo que é muito complexo, eu não vou conseguir executar com frequência. Vai surgir algum problema, vai surgir alguma dúvida, eu vou pedir a opinião de alguém, e nisso eu vou acabar me embananando com conceitos simples. Por isso acho facilidade crucial. Além da facilidade, tem que ter a repetição. No caso da minha estratégia, como eu acabei de falar, só depende de mim, uma vez por semana, entrar na corretora e fazer as compras ou vendas. Então isso requer uma disciplina, uma disciplina. A execução para mim tem que ser fácil e tem que ser através de repetição. Se eu fizer cada dia uma estratégia diferente, eu nunca vou ter clareza nos meus objetivos. Se o objetivo for só ganhar dinheiro, eu vou estar sempre procurando a melhor ação, vou estar sempre procurando o melhor investimento. Mas eu vou falar agora por que ganhar dinheiro não é a única coisa que importa. Comportamento é um dos pilares principais que definem quem ganha ou perde no mercado. Porque, na minha opinião, viver de mercado financeiro é ter um mental muito bom. Não basta saber tudo sobre ativos, saber tudo sobre ciclos. Pode estudar em Harvard se tu quiser, mas se tu não tiver
um mental para aguentar, para segurar nos momentos de incerteza e não fazer cagada, tu vai ser varrido do mercado. Isso acontece com todo mundo. Por isso eu considero o comportamento tão importante, o pilar principal dos investimentos. Com certeza, durante o teu jornada no mercado financeiro, tu vai passar por momentos de ganância, de tédio, de medo e de FOMO, que é o medo de ficar de fora, né? Isso é garantido. E o que vai definir se tu vai continuar no mercado ou não é a tua capacidade de lidar com todas essas incertezas e não ficar desesperado. É muito fácil pensar que, no momento em que tiver muita incerteza no mercado, eu vou ficar tranquilo. Mas na vida real, cara, parece que tudo vai acabar. Parece que teu saldo vai ir a zero. Tu se sente burro, tu acha que fez escolhas erradas, tu quer desistir de tudo. Por isso ter uma estratégia bem definida é tão importante, porque nesse momento é ela que vai te segurar. Tu tem que acreditar nela, tu tem que ter muita convicção. Por isso eu vou botar aqui uma frase que eu sempre digo, que investimentos são, acima de tudo, um jogo mental e emocional também. Quem já teve emocional, né? O cara não escreve nada certo, impressionante. Quem já teve no meio do fogo, no mercado financeiro, já passou por isso, já sabe o que que é. Porque quando o mercado está subindo, a gente acha que vai ficar rico. A gente fica feliz, a gente começa a gastar mais. Impacta muito no nosso psicológico, o humor do mercado. E quando o mercado está caindo, a gente se duvida: será que nossa estratégia é boa? Será que não vai acabar tudo e eu vou ficar sem nada? Será que o fulano tá certo? Será que o Donald Trump vai explodir uma bomba atômica? Enfim, são muitas as preocupações. Mas eu acho que eu consegui passar de uma forma compreensível, talvez. Eu não sou muito bom ainda em fazer vídeos, eu tô começando agora. Provavelmente os próximos que eu fizer vão ser melhores, eu espero. Mas acredito que eu tenha conseguido passar um pouco do que eu aprendi sobre investimentos nesses mais de 10 anos investindo no mercado financeiro.